E a gente volta a falar sobre a condenação pelo TSE que deixou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível pelo prazo de 8 anos. Então, para a gente entender exatamente quais são os próximos passos que o político deve tomar a partir de agora, nós conversamos com o especialista em Direito Constitucional e Direito Público, Paulo Peixoto, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que nos acompanham. Perfeito. Alguns assuntos para tratarmos, mas julgamento então no TSE concluído, a maioria dos ministros decidiu pela condenação e tornou Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Placar final 5-2 a favor da condenação. Para começar, eu peço ao senhor a análise do último dia de julgamento, votos de Carmen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. O que achou dos argumentos e as defesas dos ministros que votaram hoje? Bom, nesse último dia de julgamento, com essa finalização, voto da ministra Carmen Lúcia, que já havia até no dia anterior, já antecipado que ela acompanharia o relator, o voto dela foi um voto que buscou, basicamente, tratar dessa questão de toda a reunião com os embaixadores, de um modo que trouxe elementos para dizer que houve o desvio de finalidade, para dizer que realmente o ex-presidente Jair Bolsonaro se valeu daquele momento para ter um caráter eleitoreiro, no sentido de estar ali não só como um presidente para fazer a reunião, mas sim para questionar a validade do próprio pleito, questionar a própria autoridade da Justiça Eleitoral. Então ela foi mais nessa linha. Ela não chegou a se estender tanto quanto o relator, mas basicamente no voto dela o que a gente extrai é esse aspecto da falta de observância do viés democrático. Essa foi a linha adotada pela ministra. Já o voto do ministro Nunes Marques, que acompanhou a divergência, o voto dele acaba focando principalmente na questão da ausência de gravidade. Porque quando a gente fala desse tipo de ação eleitoral, essa ação ela busca justamente apurar a gravidade daquele ato, ou seja, do eventual abuso do poder político, o abuso do poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação. Então, para o ministro Nunes Marques, ele deixou bem claro isso no voto dele, faltou a gravidade. Ele reconhece, inclusive, que a justiça eleitoral e as eleições e tanto as urnas eletrônicas são válidas, mesmo porque até vale fazer essa observação, ele será um futuro presidente do TSE também. Então, ele reconhece que há um sistema rígido, no entanto, ele diz, aquilo que foi dito pelo ex-presidente não tem a gravidade de afetar o pleito eleitoral. E de modo que, se não tem essa gravidade, não haveria por que ele receber essa sanção que, do ponto de vista político, já que estamos falando aqui de uma situação eleitoral, implica praticamente na morte política de alguém que vai ficar 8 anos afastado. E, por fim, aqui comentando do voto do ministro Alexandre de Moraes, o voto dele, que já era até esperado, questionaram eventualmente se ele não iria votar, mas já era bem provável que ele fosse sim apresentar o voto. O voto dele acabou centrando na questão de que aquilo que foi dito pelo ex-presidente durante a reunião seriam mentiras, que ele se valeu de falsidades, de informações que não haveriam nenhuma prova. O ministro Alexandre de Moraes aqui, na verdade, ele reitera tudo aquilo que ele já havia dito, e também na época que o ministro Barroso foi presidente, de que a justiça eleitoral ela busca mostrar a rigidez do pleito e, portanto, ele acabou nesse sentido dizendo, olha, aquilo que já foi dito antes, tudo que já foi reiterado, e até as decisões anteriores do ministro Alexandre, ele simplesmente disse, isso tudo foi dito naquela época, o presidente foi alertado, e mesmo assim ele fez essa reunião e acabou, então, falando de urna. Não era uma reunião estritamente diplomática, na visão do ministro Alexandre de Moraes, de modo que
ele entendeu também, né, acompanhando o relator integralmente, pela inelegibilidade. Estamos conversando com Paulo Peixoto, advogado, professor especialista em direito constitucional, colaborando com a gente para entendermos melhor um raio-x da sessão do julgamento que condenou e tornou Jair Bolsonaro inelegível. Doutor, queria voltar um pouco no voto do ministro Nunes Marques, porque chamou a atenção que ele defendeu que aquela tese que cassou o deputado Fernando Francischini do Paraná não se aplicaria no caso de Jair Bolsonaro. A gente lembra, né? Francischini fez uma live no dia do pleito, em 2018, fez uma série de acusações sem ter provas e ele se dirigiu aos eleitores. Nunes Marques disse que essa jurisprudência não se aplicaria ao caso de Jair Bolsonaro, porque o então presidente se pronunciou naquela reunião para um público diferente, que não iria votar, embaixadores estrangeiros. Queria uma rápida análise acerca desse argumento de Nunes Marques. Bom, é importante destacar aqui que a situação ela até é um pouco diferente, pois no caso do Francischini, nós estamos falando verdadeiramente de um crime eleitoral. Aqui nós estamos analisando uma ação de investigação que fala de abuso do poder político e tudo mais. Agora, quando o ministro Nunes Marques ele diz e fala sobre essa questão do público para o qual foi dirigida aquela palavra, foi dirigida, então, toda aquela situação, lá, de fato, nós tínhamos o quê? Representantes de outros países, que, obviamente, não votam. Todavia, seguindo, né, o voto dos outros ministros, eles entenderam que, mesmo assim, foi utilizado pela questão do meio de comunicação, e isso houve uma divulgação que acabaria atingindo outros públicos. Mas, quando a gente pensa nessa ação específica, na ação de investigação judicial eleitoral, que é chamada de AIGE, basicamente essa ação ela tem que ser utilizada quando há esse indício de abuso do poder político e, de algum modo, favoreça o candidato. Então, nessa linha do ministro Nunes Marques, ele foi dizendo, olha, o público a qual foi dirigida aquelas palavras não é um público eleitoral, não votam, e mais do que isso, aquilo que foi dito não conseguiu afetar a própria eleição. Tanto é que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve milhões de votos, foi uma disputa até que acirrada naquele momento. Então, pegando isso como base, o fato de para quem foi dirigido e também que não houve afetação, não houve um prejuízo, ele compreendeu que, de fato, não teve gravidade, razão pela qual ele entendeu pela não inelegibilidade. Agora, doutor, queria tratar, voltando um pouquinho, no voto do ministro relator Benedito no segundo dia de julgamento, na terça-feira, também se manifestando a favor da condenação, mas queria tratar da manifestação favorável dele para a inclusão daquele documento, a minuta, com conteúdo golpista no julgamento. Muitos criticaram o entendimento, já que a minuta foi descoberta em uma ação deflagrada meses depois, já com Lula empossado. Enfim, como o senhor avaliou todas as discussões em torno da possibilidade de inclusão ou não do documento nesse julgamento? Perfeito, Daniel. Esse é um ponto, aliás, que certamente vai ser abordado pela defesa do ex-presidente Bolsonaro. Por quê? A ação foi proposta com certos argumentos. Toda ali a descrição, toda a narrativa. A partir do momento que depois surge um documento até apócrifo, né, que ainda que fosse uma minuta para um estado de defesa, tudo mais, foi depois juntada. E a defesa já havia até apresentado, né, a contestação naquele momento e surgiu depois. Isso pode ser questionado do ponto de vista de contraditório, de ampla defesa, né? E quando a gente trata desse tipo de ação, obviamente, tem que estar ligado com aquilo que foi dito na inicial. A defesa se defende da acusação. Então, se surge um documento, a não ser que haja uma prova realmente que mostre uma conexão com aquilo, aí sim seria até possível, pela própria jurisprudência do TSE, eles poderiam admitir essa prova. Fatos novos não podem ser admitidos.
Prova nova até pode, desde que haja uma conexão. Agora, o fato disso ter sido descoberto depois, uma minuta sem assinatura, havia prova suficiente da ligação disso com a reunião dos representantes de outros países? Isso é um ponto que há dessa discussão, tanto do ponto de vista da ligação, da conexão, quanto desse ponto de vista da defesa ter já apresentado a contestação e depois surgir essa prova. Então, é um ponto que vai sim, certamente, num recurso ser abordado, questionado, e é possível, né, até uma reversão do julgamento quando isso for para o STF. Quero tratar, inclusive, sobre os caminhos possíveis para Jair Bolsonaro, qual deve ser o passo a passo, mas antes disso, queria destacar também a absolvição por unanimidade do vice na chapa, né, Braga Neto. Por qual razão houve essa diferenciação no entendimento da responsabilidade dos integrantes de uma mesma chapa? Foi o discurso de Jair Bolsonaro naquela ocasião, na reunião com os embaixadores? Esse foi o ponto? Foi preponderante para a condenação? Exatamente, Daniel, foi isso. Eles entenderam que quem estava ali conduzindo, para quem organizou toda a reunião, foi o ex-presidente Bolsonaro. De modo que o vice-presidente Braga Neto, né, o candidato à vice-presidência, ele não participou, ele não teve ali uma atuação efetiva. Esse foi o diferencial para ele poder ter sido absolvido, ao passo que o ex-presidente não. Então foi uma questão meramente da participação, de quem realmente praticou os atos, quem proferiu as palavras, tendo em vista que esse era o objeto central dessa ação, né, ajuizado pelo PDT. Estamos passando a limpo, fazendo um raio-x no julgamento que condenou Jair Bolsonaro e o tornou inelegível por 8 anos. Estamos recebendo Paulo Peixoto, advogado, professor especializado em Direito Constitucional, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. Agora, doutor, olhando para frente e trazendo justamente algumas informações que o senhor já compartilhou com a gente, quais são os caminhos possíveis para Jair Bolsonaro no âmbito da justiça? Primeiro, recorrer ao próprio TSE, embargos de declaração. Ele mesmo mencionou em algumas entrevistas que deve subir o processo para a Suprema Corte, no STF. E é importante também levantar, algum princípio constitucional foi violado no processo no âmbito do TSE? Bom, os caminhos que podem ser adotados nesse momento. Tendo em vista que foram votos extensos, votos longos, que provavelmente esse acórdão vai ficar com mais de 1000 páginas, né, considerando todos os votos, certamente em algum parágrafo será possível ali encontrar talvez alguma omissão, alguma obscuridade, alguma contradição, o que permitirá, num primeiro momento, que a defesa, então, oponha os embargos de declaração, que, para quem está nos assistindo, é um recurso que busca apenas uma integração da decisão, né, sanar algum ponto contraditório, alguma omissão. Depois de opostos esses embargos, aí cabe um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Esse recurso, sim, vai permitir uma revisão completa, uma revisão total dessa decisão. Então, há essa possibilidade até, né, de reversão, porque esse recurso ao STF vai avaliar tudo de novo. Todos os argumentos, todos os fatos que foram levados, né, seja na inicial, seja também na defesa. Então, a defesa vai, com esse recurso, conseguir levar ao Supremo, e aí os ministros lá vão aprovar, né, vão analisar, e serão os 11 ministros. Obviamente que alguns ministros já votaram, né, pela decisão do TSE, e certamente devem manter os seus votos, mas aos outros que podem, né, então se deparar com os argumentos e, eventualmente, né, votar no sentido favorável ao ex-presidente. Com relação a princípios que possivelmente podem ter sido violados, um que eu mencionei há pouco, sobre essa questão da minuta, a alegação do contraditório, da ampla defesa. Esse é um argumento muito válido que pode ser utilizado pela defesa. Além disso, pensando do ponto de vista de tipicidade, quando a gente está pensando, embora não seja aqui um aspecto criminal, penal, mas não deixa de ser uma ação
que visa uma sanção, buscar a interpretação mais restritiva. Quando o artigo 22 da Lei de Inelegibilidades fala que essa ação ela deve ser proposta para buscar que o abuso do poder político, o abuso do poder econômico ou o uso indevido dos meios de comunicação deve ser em benefício do candidato ou do partido. Ora, se de fato há essa prova de que o candidato foi beneficiado de algum modo com isso, seria até possível, mas no caso há prova suficiente desse benefício? Se não há, dá mais um motivo para se poder questionar. Então, questiona-se também do ponto de vista do direito aqui sancionador, a interpretação mais restritiva, né? Focando naquilo que está exatamente escrito na letra do artigo 22. Então, nesse primeiro momento, são esses argumentos, são alguns pontos que eu consigo vislumbrar aqui para um possível recurso. Agora, doutor, o senhor mencionou que todos os ministros estariam aptos a votar, mesmo aqueles que já se manifestaram no âmbito do processo no TSE, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Nunes Marques, e eu ainda adiciono Cristiano Zanin, novo integrante da Corte. Poderia também manifestar o voto ou algum tipo de entrave por conta da carreira dele como advogado? Bom, nesse caso, os ministros, como vai ser levado novamente a questão ao Supremo Tribunal Federal, é possível sim a análise. Com relação ao futuro ministro Zanin, a princípio, a não ser que haja alguma declaração de suspeição, não vejo ali, a princípio, algum óbice para que ele também possa participar e julgar. Paulo Peixoto, especialista em direito constitucional. Falamos dos caminhos possíveis no âmbito da justiça e no âmbito do poder legislativo. É possível pensar numa reversão, numa anistia, porque parlamentares protocolaram um PL, um projeto de lei, que prevê justamente a anistia para políticos condenados, um projeto que não tem todos os detalhes, mas que, se aprovado, beneficiaria Jair Bolsonaro. Tecnicamente, é factível ou é preciso avaliar muito mais a questão política? Precisaria ser pautado, avaliado nas comissões, aprovado para aí sim apostar numa reversão ou anistia? Bom, quando a gente fala de anistia, Daniel, basicamente, pelo que está previsto na Constituição, nós estamos falando de anistia de crimes. Aqui, no caso, nós não estamos lidando com crime eleitoral, e sim com uma medida eleitoral que acaba implicando numa sanção de inelegibilidade. Então, nesse primeiro momento, eu não vejo, do ponto de vista de anistia, de uma lei que possa, de algum modo, tratar desse tema, em relação a esse caso específico, beneficiar, né, o ex-presidente. Talvez, se houver alguma outra condenação, ainda que haja outras ações, e o fato dele ter sido declarado inelegível também, importante dizer, não afasta eventual prática criminal que possa eventualmente responsabilizá-lo, aí sim, nesses casos, eu entendo que, ou do ponto de vista de crime eleitoral ou crime comum, seria possível anistia. Agora, com relação à inelegibilidade aqui dessa ação, não. Agora, para encerrar, eu queria trazer, inclusive, algumas falas do ex-presidente no dia de ontem. Eu acho que hoje também ele chegou a dizer isso em algum momento, reforçando que esse seria um julgamento político. Queria a sua análise e avaliação acerca do rito que foi adotado. Houve exagero? Foi um julgamento técnico? Em algum momento entendeu que, na verdade, a intenção da corte foi algo que não analisar de maneira técnica as provas? Queria uma análise e uma avaliação acerca dessa situação. Bom, o ex-presidente, como, né, o prejudicado aqui no caso por essa ação, obviamente que, como uma parte no processo, ele tem todo o direito de se inconformar, de reclamar, de fato, como acontece em qualquer processo. Aquele que perde, obviamente, não se contentará e vai querer recorrer, querer uma outra decisão. Agora, pensando do ponto de vista da decisão, argumentos técnico-jurídicos, de fato,
foram lançados, foram colocados, tanto pelos votos favoráveis ao ex-presidente quanto aqueles contrários. O que nós temos aqui é o embate de teses jurídicas. Então, do ponto de vista técnico, ambas as teses, elas são aceitáveis. Agora, cabe a quem for novamente julgar verificar qual das teses aceitáveis deve prevalecer. Se a inserção de um documento a posteriori afetou o julgamento com relação à gravidade, se houve essa afetação, então é possível uma reversão, ou caso entenda o contrário, que esse documento não fez diferença, porque a questão se restringia à reunião. Se restringia à reunião e mesmo que houvesse um documento posterior, isso não afetou e acabou aí de algum modo gerando um benefício para o ex-presidente, pelo uso da máquina pública, pelo uso, né, de todo o poder político que ele tem, neste caso, seria mantida a decisão. Então, o que eu entendo e vislumbro, tecnicamente, aceitável a decisão. Agora, cabe a um novo julgador, sim, avaliar se ela deve ser mantida ou não. Inclusive, a nossa produção separou um trecho, uma das falas de Jair Bolsonaro nessas entrevistas que ele concedeu nos últimos 2 dias. A gente separou um trecho, vamos acompanhar. Olha, eu estou consciente que agradeço a Deus pela minha eleição em 2018, algo que pouquíssima gente acreditava. Enfrentei problemas, né? Lamentamos as mortes na pandemia, tivemos guerra, tanta coisa, e entreguei o Brasil com números melhores do que recebi lá atrás. Se bem que o trabalho do Michel Temer foi bom também, foi bem curto, né? 2 anos e pouco, mas foi um bom trabalho que ele fez na presidência, teve seus problemas. Eu estou com a consciência tranquila. Tá aí, um trecho de uma resposta de Jair Bolsonaro nessas entrevistas que foram concedidas aos jornalistas. Essa em especial, acho que foi no aeroporto de Brasília, logo após a agenda que ele cumpriu em Belo Horizonte no dia de hoje. Ele que participou do velório e enterro do ex-ministro da Agricultura. Agora, professor e doutor, respondendo a uma questão, inclusive, que eu pude destacar aqui em outro programa, Jair Bolsonaro responde a outras ações no Tribunal Superior Eleitoral. Caso ele venha a ser condenado em um ou mais processos, como deve ficar a contagem de tempo para a inelegibilidade? Haverá são penas que se acumulam ou não? Não, nesse caso não. Não se acumulam, porque nessa ação aqui julgada foi definido então que ele ficará inelegível por 8 anos e não acontece como nós temos no âmbito criminal, em que inúmeras condutas vão se somando para a formação da pena. Aqui no caso, como ele já teve a pena de 8 anos, eventuais outras condenações, que ainda que sejam desse mesmo prazo, ela vai ser mantida por 8 anos, que é o máximo. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral que condenou Jair Bolsonaro e o tornou inelegível por 8 anos, em destaque nessa entrevista especial com Paulo Peixoto, ele que é professor, advogado especializado inclusive em direito constitucional e direito público, a quem mais uma vez eu agradeço pela participação. Doutor, seja sempre bem-vindo, ótima noite, bom fim de semana e até a próxima. Obrigado, Daniel, obrigado a todos que nos assistem, uma boa noite. Boa noite.